chegamos ao capítulo final do Apocalipse. E que capítulo, hein? Ele é carregado de imagens muito fortes, de promessas que são definitivas. Então, o que a gente vai fazer agora é mergulhar nessa visão de conclusão de Apocalipse 22 para entender, sabe? Ver de perto o que essas palavras estão realmente dizendo. Olha só, o capítulo já abre com essa declaração de peso. Quando a voz se apresenta como o alfa e o ômega, né? O princípio e o fim de tudo, não tem como ser mais claro. Isso estabelece de cara uma autoridade que é, assim, absoluta, sobre tudo que existe, sobre toda a história. E aí, logo em seguida, o texto meio que transporta a gente. É como entrar numa visão do paraíso mesmo. Os primeiros versículos começam a pintar uma imagem, sabe, de um mundo completamente novo, um lugar sereno, perfeito, sem nada daquelas imperfeições do mundo que a gente conhece. E a primeira coisa que aparece nessa visão é um rio. Mas não é um rio qualquer, é o rio da água da vida. O texto descreve ele como brilhante como cristal. Pensa que imagem! E ele está fluindo direto do trono de Deus. Quer dizer, a simbologia aqui é muito forte, né? É uma fonte de vida que é pura, perfeita, divina na sua origem. Bem no meio dessa cena toda, o que a gente encontra? A árvore da vida. E olha que interessante. Ela dá 12 tipos de fruto, um por mês. Isso não é à toa, claro. A ideia que passa é de uma provisão que nunca para, que é superabundante e que está sempre se renovando, sempre variada. Então, essa árvore tem uma função dupla e que é fundamental. Primeiro, os frutos servem de sustento, um sustento contínuo. E as folhas são para a cura das nações. Isso simboliza uma restauração total, universal, sabe? É quase como se a história inteira voltasse para o começo, só que dessa vez para ficar, de forma permanente. Aí vem uma das promessas talvez mais fortes de todo o livro. A declaração de que não vai ter mais maldição. É o fim definitivo de tudo que é negativo, de dor, de sofrimento. É uma ruptura total, completa, com o mundo do jeito que ele é. E esse número 0 aí na tela, o que ele significa? Simples. É o número de lâmpadas ou de sóis que vão ser necessários. 0. Por quê? Porque a própria glória de Deus vai ser a luz de tudo. Não vai ter mais noite. Não vai precisar nem de luz artificial, nem da luz do sol. A luz vai ser outra. Certo. Agora, a gente percebe uma mudança de foco na narrativa. O texto sai um pouco da descrição da visão em si e passa a falar sobre a autoridade, sobre a confiabilidade dessa mensagem toda que está sendo passada. E é interessante ver como o próprio texto faz questão de se validar. Ele diz, estas palavras são todas confiáveis e precisas. Ou seja, não é apresentado como uma mera possibilidade, uma especulação. Não, é uma revelação do que, segundo o texto, deve acontecer brevemente. Aí acontece uma cena que é chave. O narrador da visão, ele tenta adorar o anjo que está mostrando tudo para ele. E a resposta do anjo é pá! Imediata e super enfática. Não, não faça isso. Adore a Deus. Essa correção deixa uma coisa muito, mas muito clara. A adoração é só para Deus. E ponto final. Sabe, muitas profecias antigas tinham aquela instrução de selar as palavras, de guardar para o futuro. Aqui é exatamente o contrário. A ordem é para não selar nada. A mensagem tem que ficar aberta, tem que ser pública. E o motivo é claro, o tempo está próximo. Essa sensação de urgência é um ponto central aqui, com certeza. Bom, e é a partir desse ponto que o capítulo entra na sua tensão principal. Ele apresenta uma divisão, uma separação final muito bem definida. Basicamente, o texto descreve dois destinos completamente diferentes. E esses destinos são definidos pelas escolhas e pelo que cada um fez. E o contraste é bem nítido mesmo. De um lado estão os que são chamados de abençoados. São os que lavam suas vestes e por isso podem entrar na cidade, ter acesso à árvore da vida. Do outro lado, fica uma lista de quem está fora. E a lista é variada. Vai de feiticeiros e imorais até assassinos e quem ama mentira. O ponto-chave aqui é esse, uma separação que é definitiva. E agora a gente está chegando no clímax da narrativa. É o momento em que a identidade da fonte de toda essa mensagem é revelada. E junto com isso, vem um último convite e um aviso bem sério. Aqui não fica nenhuma dúvida. A autoridade por trás de tudo isso é revelada de forma explícita. É o próprio Jesus quem se identifica como a fonte de tudo. E ele usa títulos bem específicos, né? Como a raiz e o ramo de Davi e a brilhante estrela da manhã,
que reforçam tanto a sua linhagem humana quanto a sua natureza divina. Logo depois dessa declaração de autoridade vem um convite, e é um convite universal. O texto diz que o Espírito e a noiva dizem venha. Geralmente, o Espírito e a noiva são entendidos como o Espírito Santo e a Igreja. Então, é um chamado aberto para todo mundo que tem sede, para vir e receber de graça a tal da água da vida. E junto com o convite, vem a advertência solene que eu mencionei. Ela é dividida em duas partes, bem diretas. Basicamente, o texto proíbe, de forma bem estrita, qualquer tipo de alteração do que está escrito. E as consequências para quem fizer isso, seja adicionando ou tirando alguma palavra, são pesadíssimas. Elas estão diretamente ligadas às pragas e promessas do próprio livro. E tudo culmina nesta promessa que é repetida para não deixar dúvida: sim, estou a caminho, logo chegarei. É a garantia final, a frase que ecoa por todo o livro do Apocalipse. Serve como aquela conclusão definitiva que reforça, mais uma vez, a ideia de que esses eventos estão prestes a acontecer. E é assim que a gente encerra essa análise do capítulo 22 de Apocalipse. O mais curioso é que o livro não termina exatamente com um ponto final, né? Ele termina com um convite que ainda está aberto e com uma promessa de retorno. Então, a pergunta que fica ecoando, mesmo depois de tantos séculos, é essa: qual é o impacto, qual é o eco dessas palavras finais nos dias de hoje?